resultado e poder alavancar alavancar sua vida, alavancar seus resultados, crescer profissionalmente. Então a gente tem vários projetos através do Mente de Dono. Um deles, a gente faz toda quinta-feira, 7h30, uma live que a gente tenta trazer conteúdos. A gente fala sobre venda, a gente fala sobre arquitetura de receita, a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre escala, a gente fala sobre digital, a gente fala sobre o mundo offline. Então, com conteúdos que a gente vive na prática, eu e a Duda somos sócios já praticamente há 10 anos que a gente vem desenvolvendo os negócios, escalando negócios em diferentes segmentos. E a gente decidiu esse ano poder compartilhar de forma gratuita, de forma simples e de forma clara tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem aplicando e principalmente que vem funcionando também. Então eu quero te convidar a estar com a gente, a nos acompanhar. A gente tem uma comunidade, um canal que a gente coloca algumas informações no WhatsApp. Temos também o nosso Instagram, que a gente tenta alimentar ali com conteúdos, alguns vídeos, posts, link das lives. E a gente também tem um TikTok. Então, a gente acabou de inaugurar nosso TikTok. E então também convido vocês para nos seguir no TikTok. Quanto mais canais a gente puder estar juntos, mais a gente consegue viralizar um assunto, trazer novidades para vocês e conteúdos que possam fazer sentido na sua vida, tá bom? Então, sejam bem-vindos, parabéns a todos que estão presentes. Hoje a gente vai ter uma live incrível com a Duda. Duda é minha amiga, minha sócia, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem muito resultado, uma pessoa que transborda energia, que transborda muito conteúdo, muita sabedoria também que vem aplicando nesse mundo de negócio aí praticamente há 10 anos, e eu tenho certeza que ela tem muito para compartilhar conosco. Tá bom, pessoal? Então preste atenção, fique com a gente e acompanhe essa live e todos os capítulos do Mente de Dono. Beleza? Seja bem-vinda, Duda. Obrigada, muito bom estar aqui nessa terça-feira comigo, né? Cada terça-feira aí a gente se reveza, uma hora é o Lucas, uma hora sou eu. E o tema de hoje, assim, gente, obrigada primeiro, Lucas, pela apresentação. O tema de hoje é um tema que eu estudo sobre isso, né? Acho que há bastante tempo. Trouxe um pouco de PNL, né? Programação Neurolinguística, para essa parte que é tão importante que é a nossa comunicação. Então, hoje, se você tipo, faz uma apresentação no trabalho, ou se você é empreendedor, né, e tem que se expor, expor as suas ideias, é muito importante, já falei até disso numa live anterior, é muito importante você dominar a comunicação. E para isso existem técnicas, né? Quando a gente não domina as técnicas, a gente deixa muitas vezes dinheiro na mesa, né? Também falei isso em algumas lives passadas. Então, é muito importante, assim, a gente estar aprendendo para a gente poder evoluir e, consequentemente, fazer com que a gente tenha mais resultado. Então, assim, o Lucas, né, que já está comigo há muitos anos, ele vai ver que muitas coisas que eu vou colocar aqui como técnicas, a gente já aplica, já estudou, né, há muitos anos, né? Então, assim, eu peguei um conteúdo que eu ouvi pela primeira vez, eu vou falar para vocês que foi há basicamente 8 anos atrás, assim, quando eu comecei nessa parte de dar treinamentos, ir muito a treinamentos também, porque isso é uma parte da gente evoluir, se capacitar. Pior coisa é aquela pessoa que fala assim: ah, eu já sei tudo, né? Não preciso aprender nada novo. E eu amo treinamentos, amo capacitações, e eu lembro que há 8 anos atrás a gente começou realmente a dar treinamentos, a participar muito de treinamentos ali. E toda essa temática da PNL sempre me chamou muita atenção, né? Então eu vim trazer hoje o tema são 5 ferramentas de PNL que a gente pode ajudar ali na comunicação e principalmente na conversão. Porque quando a gente está fazendo uma palestra, quando a gente está fazendo uma apresentação de trabalho, mesmo que seja para um grupo de pessoas, quando a gente está fazendo uma reunião de vendas, tudo a gente tem o intuito de usar nossa comunicação para converter, para fazer aquela pessoa ficar altamente impactada e entender a nossa ideia ou comprar o que a gente está vendendo, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Fiz uma introdução aí inicial sobre o tema. Então, o tema hoje, ó, vou abrir, ver se vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu abrir aqui em tela cheia. Pronto. Tô vendo aqui o Guilherme? Você tá vendo minha tela, Guilherme? Tá? Top. Então, beleza. Vou colocar aqui.
Pronto. Então, comunicação de alto impacto, destravando a oratória para negócios. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre comunicação de alto impacto. Então, primeira coisa, por que as pessoas, a maioria, né, falha na comunicação? Tipo, o porquê disso? Porque muitas vezes, né, até quando a gente faz uma apresentação, a gente olha muito como que a gente gostaria de escutar essa apresentação. Então, a gente pega o que a gente gosta e a gente adapta para aquilo, pensando que o outro vai gostar da mesma forma que a gente. A diferença é que as pessoas não são iguais, elas não se impactam diretamente no mesmo formato. Então, assim, se eu sou extremamente expansiva, grito, pulo para o alto, vai ter gente que vai gostar disso, mas vai ter gente que não vai gostar disso. Então, o objetivo é saber como que eu consigo impactar qualquer perfil. Eu tenho que mesclar algumas técnicas para impactar os três perfis juntos, tá? Eu já falei que são três perfis, né? O bom é que eu já dei a continuação ali. Então, a primeira técnica se chama sistemas representacionais, que eu já até adiantei na minha tela anterior que seriam três, né? Três perfis ali. Que o nome é modelo VAC. O que é esse modelo VAC? A PNL, ela indica três perfis de processamento. Então, assim, são três perfis que você entendendo esse perfil, você consegue adaptar e se conectar com a sala. Primeiro é você ter o visual. Eu, Duda, sou uma pessoa extremamente visual. O que seria uma palestra que eu não gostaria? Ou algo que não me prende muito? Quando é uma palestra falada, que ela não tem foto, não tem slide, não tem nada, é só a pessoa falando. Eu consigo absorver durante uns 20 minutos ali. Mas depois disso, para mim, fica muito cansativo, porque eu sou uma pessoa visual, eu gosto de construir uma linha de raciocínio. Sabendo que eu sou visual, até para mostrar para vocês, eu tenho agenda. Eu tenho agenda física. Eu amo planilhas, porque tudo fica visualmente mais fácil para eu entender e ver. Então, assim, a pessoa que é visual, numa apresentação de negócios, por exemplo, ela precisa ver telas. Ela tem que ter uma sequência ali, ela tem que ter telas para que ela consiga se prender e entender a linha de raciocínio, tá? E se manter entretida na sua apresentação. Então, visual, eles pensam em imagem, pensam em cenários, em telas de apresentação, por exemplo. Então, veja essa perspectiva, ou imagine esse cenário. Também é muito do imaginativo, você contar histórias e fazer a pessoa imaginar. Essa pessoa também se prende muito com isso, tá? O auditivo são pessoas que focam no ritmo e no tom. Então, assim, se a pessoa ela é auditiva, né? Ela tem essa questão assim, né? Esse elemento é o que mais predomina. Ela gosta de palestras ou treinamentos ou apresentações que variem muito o tom. Se você fica num tom muito linear, você não oscila, você não faz interação ali com a plateia, isso não prende a atenção dela. Então, o auditivo, ele está muito preocupado ali, né? Uma das características que ele mais tem é o som, o ritmo, o tom. Então, como é que você se conecta com esse auditivo? Mudando o tom, fazendo com que você tenha espaços, né? E não fale desesperadamente no mesmo ritmo. Então, tudo isso prende a atenção do auditivo. Então, ó, escutem o que eu vou dizer. Isso soa bem para você? Então, são algumas frases que o auditivo ressoa bem para ele. Então, você consegue. Escutem o que eu vou dizer, né? Então, é uma forma dele trabalhar essa parte auditiva. O sinestésico, ele é extremamente sensitivo, assim, dele querer tocar, sentir cheiros. Então, uma apresentação, uma palestra, quando você está desenvolvendo, por exemplo, estou fazendo uma apresentação sobre um produto. O sinestésico, ele quer pegar o produto, ele quer sentir o cheiro do produto, ele quer ter a experiência sensorial. Então, sensorial do tato ali, né? Então, guiados por sensações e emoções. Ele também é muito ligado na parte de emoção. Então, sintam o peso disso. É algo sólido. Então, isso é uma frase que impacta o sinestésico, tá? Só que não adianta ter um ou outro para você fazer uma boa apresentação, para você fazer uma
um bom, assim, vamos falar, um bom treinamento em si, você tem que ter os três, que é você ter o número, os visuais, o auditivo é, olha, o que o mercado, ouça o que o mercado está dizendo. O sinestésico é sinta a segurança previsível do negócio, então sinta, usa essas palavras também. Mas assim, como é que eu conecto todos ao mesmo tempo? Se a gente pensar numa linha assim, eu vou fazer uma apresentação para no meu trabalho. E eu trabalho numa empresa de produtos em si. E eu quero vender uma ideia. Eu tenho que ter slides, eu tenho que saber a variação dos meus tons, porque o auditivo ele tem que prender ali, variar, pausar, escutar, não ficar tipo só num tom, por exemplo. E seria você levar ingredientes ali, produtos para a pessoa poder sentir. Então, isso você conseguiria atingir todas as pessoas, impactar a todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Isso leva a total conexão com o público. Uma vez eu participei de um evento, né? E nesse evento teve um lançamento de um produto. E eu lembro muito assim que conectou, que teve todos esses três passos, né? Tiveram dentro desse evento. Tinha os números explicando do produto, tinha o vídeo passando do lançamento do produto, aí depois tinha a pessoa promovendo o produto, falando dele, das características, ou seja, trazendo toda a parte conceitual e também trazendo os números ali. E depois eles entregaram uma fita olfativa, para uma fita assim, vermelha, porque o produto era vermelho, uma fita olfativa para a gente sentir o cheiro. Então foi uma apresentação que ela englobou os três pilares, vamos falar assim, para você atingir qualquer pessoa, porque esses três são. Todo mundo tem uma predominância em algum desses temas. Então, eles conseguiram unir e ficou na minha memória gravado como que eles conseguiram conectar todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui é uma receita. Vamos lá. Próxima técnica se chama rapport ou espelhamento sutil. Né? O cérebro ele confia no que é familiar a ele. Então, a gente gosta de pessoas similares. Por isso, até em outros treinamentos que eu e o Lucas já fizemos aqui, a gente fala muito sobre conexão, que as pessoas elas compram de quem elas confiam. Eu até fiz um treinamento aqui também que eu falei muito sobre isso, sobre a pessoa antes dela comprar de você, ela precisa confiar. E quando ela confia em você, ela compra qualquer coisa de você. E como é que você faz isso? Primeiro passo é você trazer similaridades. Você trazer ali pontos que vocês são compatíveis, porque aí a pessoa pensa, nossa, essa pessoa é similar a mim. E quando você tem um similar, você fala, nossa, eu gosto dessa pessoa, porque ela é parecida comigo. Então, o espelhamento, ele cria essa conexão, até inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa consciente, não. Mas ele cria essa conexão imediata de, essa pessoa é a mesma coisa. Eu tô viajando e encontro uma pessoa que mora no Rio. Aí a pessoa fala assim: eu também moro no Rio. Eu falo: nossa, que legal. Então você já cria uma conexão com a pessoa ali. E um dos pontos, assim, de rapport que você pode criar, que é essa conexão, é o ritmo de fala. Então imagina que você está numa reunião, você e mais uma pessoa. E você quer fazer uma venda para ela. Você está vendendo algo para ela. Gente, venda não é só produto físico, né? Pode ser uma venda de uma ideia. Você pode estar com o seu gerente, com o seu chefe, e você está querendo vender para ele alguma ideia. Quando você domina o ritmo de fala, você sabe que você tem que ir no ritmo da pessoa. Então, muitas vezes, você deixar ela falar para você entender como que é a tonalidade dela, se ela fala devagar, se ela fala rápido, e você combinar o seu ritmo de fala. Exemplo, tem pessoas que são extremamente ansiosas, elas falam assim sem parar e de um ritmo muito acelerado. Para eu me conectar com essa pessoa e ela ver que eu sou similar a ela, eu acompanho esse tom de fala. Então eu falo mais rápido, eu falo igual a ela ali, num jeito empolgado e tal. Ela fala, nossa, a pessoa é similar a mim. Mas agora, se você tem uma pessoa que é extremamente calma, que ela fala pausado, ela tem espaços, ela mostra que ela é uma pessoa que pensa antes de falar. Você fala de uma maneira muito acelerada, essa pessoa não se conecta.
Então, uma forma de compatibilidade, além de você achar tipo, as semelhanças, é o ritmo de fala. Outro que eu não coloquei aqui tem a ver com a linguagem corporal, né? Muitas vezes. Então você sabe que a pessoa ela tá tipo com a mão no rosto. Você colocar a mão no rosto da mesma forma que ela coloca é uma forma de um espelhamento sutil. Você está espelhando a mesma ação dela. Inconscientemente, ela fala: Nossa, essa pessoa é parecida comigo. Então, assim, não é para você ficar imitando todos os passos, mas quando você, dentro de uma reunião, você começa a imitar algumas expressões que a pessoa faz, inconscientemente, você vai trazendo essa proximidade, tá? Essa aproximação. O espelhamento verbal. Espelhamento verbal é a pessoa usa uma palavra. Exemplo aqui, liberdade, né? Você usa essa mesma palavra na devolução da sua frase. Porque aí ela reconhece, ela fala, nossa, liberdade. Isso é tudo, muitas vezes, inconsciente. Ela não vai lembrar que ela falou liberdade, né? Exemplo, assim, nossa, eu queria ter mais previsibilidade, né? Previsibilidade é uma palavra interessantíssima para um dos negócios, né? Ah, é uma coisa que eu mais quero é ter previsibilidade. Aí você vai, tanana, e a previsibilidade você consegue encontrar por isso e por isso. E a pessoa fala, nossa, é isso que eu preciso. Então, assim, você prestar, por isso que a condução, né, de uma venda, e não tem como fugir disso, né? A minha área do Lucas é vendas, não tem como. Ela vai muito da atenção, de você ouvir o que a pessoa está fazendo. E aí, com isso, você vai conduzindo de uma forma sutil, que foi até o tema da nossa da última live que eu fiz aqui, para que a pessoa nem sinta que você está vendendo, mas são esses gatilhos que você vai pegando e vai estudando e vai aprendendo que faz isso se tornar algo natural. Então, um é o espelhamento verbal, usar as mesmas palavras que a pessoa está usando dentro da sua construção de linha de raciocínio. Perfeito? Outra coisa é a ancoragem de estado emocional. Essa é bem interessante, assim. Ancoragem é quando você existe algumas ações, pode ser um cheiro, pode ser um toque, são ações mesmo que você faz, que você ancora momentos. Então, assim, você tá. Nascimento do seu filho, você quer, tipo, ancorar isso, você quer esse foi o dia mais feliz da sua vida, e você quer repetir esse sentimento de alguma forma, muitas vezes as pessoas fazem alguns. Como é que eu posso falar assim? Alguns ritmos, né? Alguns rituais ali para manter esse padrão. Um exemplo é fazer assim. Aí você ancora aquele momento, é como se você congelasse aquele momento, a sua sensação. Então, até antes, para antes de você entrar numa reunião, por exemplo, no Zoom, né? A gente que usa muito Zoom, faça um gesto específico, tipo apertar o pulso. Foi exatamente esse gesto que eu fiz, né? Apertar o pulso. E relembre o momento de máximo sucesso. Repita sempre, seu cérebro associará o gesto ao estado de hora de brilhar. Então você tá, tipo, o legal, o mais importante, assim, que as pessoas ancoram, normalmente são em lugares de. Quando você já sabe disso, né? Você ancora no momento que você está passando por aquilo e você quer relembrar depois. Então, eu estou no nascimento do meu filho, ou estou num evento que eu tive uma virada de chave muito grande, né? Quem participa de eventos, treinamentos, sabe que tem muitas vezes você passa por transformações, você passa por viradas de chave, você passa por tomadas de decisão. Então, esses são bons momentos para você ancorar, porque a ancoragem ela faz exatamente você relembrar esse momento e saber que você tem esse mecanismo para voltar com essa presença, com esse objetivo ali naquele momento até posterior, tá? Então, um exemplo, como tem dado aqui, é você fazer uma ancoragem, tipo, com um aperto de pulso e falar, tá, agora é hora de brilhar. Então, isso ativa em você essa vontade de falar, agora eu vou para cima, eu vou ganhar esse jogo, vou fazer uma excelente apresentação. E para audiência, durante a sua apresentação, você pode ancorar tipo palavras, assim, lucro, sucesso, num tom de voz específico, assim, lucro, gritando assim, lucro. Aí a pessoa, tipo, inconscientemente, ela já associa aquele tom ao prazer de ganho ali. Você faz uma posição de mão aberta, tipo lucro. Então, são gatilhos que você pode usar dentro da sua apresentação que fazem as pessoas prestarem mais atenção e entenderem que o seu negócio ele é lucrativo, que o seu negócio ele tem ganhos reais, então é uma ancoragem para a audiência durante a apresentação, tá?
Agora vamos falar sobre padrões de linguagem hipnótica. Hoje vem bastante conceito aí, né? Esse aqui é bem legal, gente. Quem quiser tirar foto para promover, eu achei, tipo, cara, esse tópico aqui é bem interessante. Linguagem hipnótica. Inclusive, até usei no vídeo da promoção desse vídeo, porque vamos falar aí de linguagem hipnótica. A linguagem veio de Milton Erickson. Então, ela é para contornar a resistência lógica do cérebro e conduzir ele para uma ação. Tudo isso, né, Lucas, que eu tô falando, nada é novo pra gente, né? É muito interessante porque a gente já usa isso há muitos anos. Eu lembro quando eu aprendi a técnica do sim, sim, sim. A técnica do sim é você fazer a pessoa responder três perguntas que podem ser perguntas que você já sabe que a resposta é sim, tá? E aí, com isso, na sua terceira pergunta, normalmente a terceira pergunta, você tem dois sims ou três sims, e na quarta pergunta, você já faz uma pergunta que ela, consequentemente, vai te dizer sim, né? Então, ó, faça perguntas com respostas óbvias antes da oferta principal. Então, o mercado mudou? Sim, você busca mais escala? É, você se considera uma pessoa aberta a novas oportunidades? E aí, no final, depois dessas três perguntas, você faz uma oferta, porque ela já te respondeu sim três vezes, tá? Pressuposição. Substitua se por quando. Por exemplo, você fala assim: se você conseguir conquistar tal coisa, você vai ter o resultado esperado, né? Esse se fica muito de, se você conseguir. Mas agora, se a gente substitui para quando, você já coloca a pessoa dentro do negócio. Então você fala assim, ó, quando você fizer isso aqui, você vai chegar nesse resultado específico. Então são palavras, são algo que parece assim, né, imperceptível, mas que faz uma grande diferença, porque a pessoa, quando você fala quando, ela já se vê dentro do projeto, ela já se vê executando, ela já sabe que é algo que vai acontecer, não é um si, não é uma hipótese, já está realizado. Então, ó, a mente aceita que a ação vai acontecer. Então, essa palavra ser, vamos mudar sempre para quando. Quando você começar a aplicar, você terá resultado. Mas agora, se você falar, se você começar a aplicar, né? Você vai ter resultado. Então parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença. O quando você já coloca ela dentro do jogo, tá? E o fechamento, ele se torna inevitável quando você tem uma série de sims acumulados. Então você já tem ali, foi o que eu falei, você tem três sims. A pessoa respondeu três sims, e pode ser, gente, três sims de resposta óbvia. Não precisa ser, tipo, três sims de algo assim muito difícil. Não, são três óbvias, coisas óbvias, e aí você vai para a oferta final. Que aí fica muito mais fácil dela falar, não, faz sentido, tá? É uma ordem lógica isso. Que aí eles chamam isso de linguagem hipnótica. Perfeito? E aí vamos para a técnica 5, a curva da narrativa. O cérebro, ele guarda histórias, por isso que é tão importante assim, vamos lá, né? Quem trabalha com vendas, né? Ter histórias para contar. Vocês veem aí pessoas grandes do digital que mostram muitas histórias, porque a história, ela faz o cérebro guardar. Vamos lá, números, fatos podem se perder muito, mas a gente tem histórias. Eu lembro de várias histórias. O Davi, que é um parceiro meu e do Lucas também, ele sempre fez muitas analogias. Se a gente pegar até, vamos colocar, né, a Bíblia, tem uma série de analogias feitas para a época, porque é mais fácil as pessoas entenderem através de histórias, entenderem através de analogias. Então, muitas coisas assim que às vezes a gente pensa que é fácil de entender, quando a gente faz uma analogia, quando a gente conta uma história baseado naquilo, a pessoa consegue compreender muito mais do que uma forma falada. Então, é sempre importante, assim, quando a gente está fazendo uma apresentação, quando a gente está querendo que realmente ser entendido, que a pessoa grave, que ela guarde mesmo, que a gente conte histórias, porque é mais fácil a pessoa entender e guardar através de histórias, tá? E aí, a curva da narrativa é uma estratégia que. Deixa eu ver aqui o meu chat. Chat, eu nem vi, ó. Construção do repertório faz toda a diferença mesmo. Isso aí, Filipão. Então, ó.
a estrutura do antes e depois. A estrutura do antes e depois é exatamente você construir essa narrativa, que se chama curva da narrativa, que vocês vão entender por quê. Primeiro, os três atos da narrativa de alto impacto. Quando você vai contar uma história, um depoimento, por exemplo, você tem o passado, que é eu era triste, triste, triste. A gente brinca assim, né? Sempre brincou assim, né, Lucas? Eu era triste, 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 depois eu fiquei feliz. E aí depois fiquei feliz, feliz, feliz. Então, a sequência dos três atos de narrativa é exatamente isso. Quando você vai contar uma história de alto impacto, você tem que mostrar o seu antes, o seu atual e o seu futuro muito melhor. Porque a pessoa ela vai comprar a sua história muito pela sua visão de futuro, principalmente se você está usando para vender algo para alguém. Então, assim constrói uma narrativa para que a pessoa possa se conectar com você, entender como é que foi seu passado, ter esse ponto de virada e trabalhar ali na vitória, que é o futuro, né? Então, aqui, ó, o caos, dor, rejeição, resultados nulos. Aí depois você tem o ponto de virada, que é um insight claro que tudo mudou, ou o meu presente, hoje meu presente está assim, eu cheguei até aqui, passei por tudo isso, mas hoje eu estou aqui e a vitória, que é a transformação em resultados consistentes, ou o que eu falei, a construção de um futuro, de uma visão clara de futuro. Então, essa narrativa de alto impacto, ela é dividida nesses três passos. Eu vou contar minha história, né? Antes de empreender, eu era uma pessoa que não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Trabalhei em multinacionais e lá eu trabalhava tipo 10, 12 horas por dia. Chegava, tipo, 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, às vezes 10 horas da noite, fazia faculdade à noite ainda. E aí, depois de tudo isso, eu ainda fui demitida, porque não tinha vaga para continuar, porque a empresa estava em crise. Então, assim, você trabalha 10, 12 horas, se mata de trabalhar, ganhando um salário muito baixo, para chegar no final e você ainda ser demitida. E aí, numa fase aí da minha vida, quando eu estava desempregada, o Lucas me apresentou um modelo de negócio que a gente começou a trabalhar junto, né? Ele falou assim, Duda, eu tenho uma oportunidade para você. E aí, esse modelo de negócio, assim, em 8 meses, né? A gente trabalhando junto, a gente teve resultados incríveis, né? Foi algo, assim, que mudou completamente minha vida. E hoje eu tenho 9 anos para 10 anos, né? Fazer 10 anos que eu trabalho com ele. Mudou completamente o nosso resultado financeiro, totalmente a nossa projeção de vida mesmo. Mas o que eu falo para vocês é que os próximos anos serão ainda melhores. Se ao longo desses 9 anos a gente já construiu tudo isso que a gente já construiu, chegando até aqui, imagina nos próximos anos usando toda essa alavanca do digital. Como é que vai ser? Nosso resultado, que a gente demorou às vezes 9 anos para construir, a gente vai construir em meses ou até um ano, assim, no máximo. Então, essa é a minha visão de futuro. Eu sei que o futuro é muito próspero e a gente está a um ponto de uma grande virada aí nos próximos meses, tá? Não é nem anos, nos próximos meses. Então, esperem que vocês vão ver o resultado. Então, essa aí foi uma narrativa de alto impacto. Olha quanto que empreender mudou, olha como eu estou feliz com o meu futuro, como eu estou almejando coisas grandes para a gente, né? Não só, não agora, mas não agora, né? Mas não para um futuro tão distante, no máximo alguns meses. Então, isso é uma narrativa. Tipo, vocês podem sair da apresentação não lembrando de muitas coisas, mas muitas vezes vocês vão lembrar dessa minha narrativa de alto impacto, sabendo que menos de um ano a gente pode construir coisas que a gente fez e levou 10 anos para construir. Então, vamos lá. Para a gente finalizar. Tem que falar que tem que se fosse no presencial, né, gente? Eu tô acostumada com o presencial, falei, isso aí, Guilherme, copia mesmo, ó. Isso aqui, ó, tudo técnica. Hoje foram 5 técnicas, tá, gente? Tudo técnica mesmo, não é nada tipo inventado, nada na minha cabeça, são técnicas que a gente usa há anos. Eu lembro exatamente quando falando eu posso falar para vocês de cada uma delas, o que que eu tenho o que que eu fiz na minha vida com cada uma dessas técnicas. Mas essas 5, quando eu e o Lucas atingimos aí, né, um resultado interessante em 8 meses de negócio,
eu fui fazer uma apresentação e contei da minha história. E a gente usou exatamente esses três passos. Por isso que é fácil para mim contar, né? Eu era assim, hoje eu tô assim, meu futuro é assim. Eram três passos que a gente usava para contar exatamente como é que foi a nossa transformação em 8 meses de negócio, tá? Deixa eu até voltar aqui para ver se eu tenho outra. A do Sim, 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 uso muito, ancoragem emocional também. E por último, para a gente finalizar, as pessoas não compram o que você faz, elas compram a segurança com que você fala. Domine a sua comunicação e você nunca mais precisará vender nada. Eu acho que eu nem preciso falar dessa frase, né? Porque ela é exatamente o que eu falei durante toda a nossa reunião, nossa live de hoje. As pessoas elas precisam confiar em você. E como é que elas fazem para confiar em você? Você construindo essa conexão, esse rapport, que eu dei várias dicas hoje de como é que você constrói esse rapport, essa conexão. Com isso, ela vai passar a confiar em você pela sua comunicação. E aí você não vai precisar mais vender nada para ela, porque uma vez ela entendendo que você é similar a ela compra de você de uma forma muito natural. Então, o que eu quero passar para vocês é como que você vende naturalmente, fazendo conexões, trazendo semelhanças, fazendo com que isso tudo, essas 5 técnicas que eu expliquei para vocês, sejam usadas em apresentações de negócio, em reuniões de fechamento, para que vocês fechem com leveza, sem precisar insistir nem nada. Vai ser leve e suave, porque esse é o objetivo das técnicas. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gostaram? Foi legal, gente? Sim? Já conheciam algumas técnicas todas? Conheciam algumas todas? Deixa eu ver. Bianca conhecia algumas? Sim, todas? Algumas. Tá, legal. Guilherme conhecia? Não? Filipão, nem vou perguntar, sei que já sabe todo. E você, Elizabeth, conhecia? Não? Então é tudo isso. Nossas lives são lives pocket, né, Lucas? É aquele gostinho para a gente poder trabalhar aí conhecimento, não ficar aulas tão grandes, mas que já tragam insights para vocês, que a gente consiga aí destravar essa comunicação, vender facilmente, fazer excelentes apresentações. Esse é o nosso objetivo aqui da nossa comunidade. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? É isso. É isso, Dudinha. Parabéns, conteúdo incrível, né? Recapitulando aí, trazendo várias novidades pra gente, técnica de venda. Galera, é muito legal, porque isso funciona muito, né, Duda? A gente. é, Tudo, a história que você conta, a narrativa, as técnicas de venda que a Duda falou sobre espelhamento, os três sims, enfim. Isso são coisas que você aplica no seu dia a dia e você vê muita diferença. E uma coisa que em 10 anos de empreendedorismo, negócio, e eu diria que numa empresa existe a área que vende e a área que ajuda a vender, né? Então você tem que saber vender. Mas uma coisa muito importante que a gente vem aprendendo, e a Duda compartilhou muito aqui, é que quem domina a comunicação domina o jogo, né? Então, quando você aprende a dominar a sua comunicação, você consegue ser claro, você consegue aprender a contar uma história, aprender a contar uma ideia, aprender a contar, enfim, está se vendendo o tempo todo. Então, hoje, em 10 anos de negócio e empreendendo, eu vejo que uma característica muito forte das pessoas bem-sucedidas é você dominar a comunicação. É porque o óbvio só é óbvio quando é dito. Então, o seu cliente, às vezes, ele não sabe, o seu chefe, às vezes, não sabe, o seu colaborador, às vezes, não sabe, enfim. Então, a comunicação é tudo. A comunicação, ela gera clareza. A comunicação, ela é o primeiro canal para você poder ser entendido, né? Então, tudo que a Duda falou, cara, muito pertinente, muito legal. Agradecer e parabenizar todos vocês por estarem aqui, né? Novamente, convidar todos. Toda a nossa live é gravada, a gente coloca no nosso canal no YouTube. Então, nos sigam no TikTok, no YouTube, no Instagram, é, na nossa comunidade também no WhatsApp. A gente tem muitas coisas legais. A gente está começando com a nossa comunicação via os canais, né? Com alguns assuntos, enfim. Mas a gente vai expandir esse modelo de live também.
Então a gente já está começando na quinta-feira aqui no Zoom. Tem várias novidades que a gente está montando para vocês, com o intuito de poder democratizar o conteúdo e fazer com que uns ajudem os outros, né? Que a gente possa criar uma comunidade que possa crescer e prosperar, enfim, e fazer negócios também. Beleza? É isso, Duda. Parabéns, conteúdo incrível, como sempre, sensacional, muito bacana, e parabéns a todos também que estiveram presentes. A gente deixa o convite, nos sigam, nos acompanhem e até a próxima quinta-feira, 7h30, no mesmo horário, no mesmo local. Estaremos aqui crescendo, evoluindo e sempre tentando trazer para vocês conteúdos novos, conteúdos que comunicam com o presente e principalmente que geram projeção para vocês no futuro também. Tá bom? É isso, Dudinha. Valeu, galera. Parabéns aí, até a próxima.